Uma garotinha de 9 anos encontra um menino perdido e, sem saber quem ele era, o ajuda a voltar para casa. Quando ela revela ao milionário que o filho dele foi encontrado, ele fica em choque. O que parecia uma simples boa ação mudaria suas vidas para sempre. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Em uma cidade onde os arranha-céus tocavam o céu e a riqueza era exibida em cada esquina, vivia Leonardo Almeida, um homem de negócios que parecia ter tudo. Dono de uma fortuna construída com trabalho árduo, visão estratégica e um pouco de sorte, Leonardo era conhecido por sua inteligência e determinação implacável. Mas, apesar de sua fortuna, ele era um homem reservado. Seu maior tesouro não estava em suas contas bancárias ou em suas propriedades de luxo, era seu filho, Lucas, um garoto de 6 anos de olhos brilhantes e sorriso inocente que iluminava qualquer ambiente. Lucas era o centro da vida de Leonardo desde o momento em que nascerá. Após perder a esposa em um trágico acidente quando Lucas ainda era um bebê, Leonardo dedicou sua vida ao filho. Ele se esforçava para equilibrar sua agenda frenética com momentos de qualidade ao lado do menino, mesmo que isso significasse passar noites inteiras construindo castelos de blocos ou lendo histórias antes de dormir. Lucas era a única razão pela qual Leonardo sorria de verdade, e ele faria qualquer coisa para proteger o filho. Tudo mudou em um fatídico domingo à tarde. Leonardo e Lucas decidiram fazer um passeio em um parque movimentado da cidade, um lugar que o menino adorava. Era um raro momento em que o milionário deixava de lado sua figura pública e apenas aproveitava o tempo como pai. O parque estava lotado naquele dia, crianças correndo, vendedores de sorvete gritando, e famílias aproveitando o sol. Era uma cena perfeita, até que o inesperado aconteceu. Em um momento de distração, enquanto Leonardo comprava pipoca para Lucas, o menino se perdeu na multidão. Quando ele se virou com um saquinho de pipoca nas mãos, Lucas não estava mais lá. O coração de Leonardo congelou. Ele largou tudo e começou a gritar pelo filho, a correr entre as pessoas, perguntando a estranhos se haviam visto um garotinho de camisa azul e calça jeans. A busca desesperada continuou por horas. Ele acionou seguranças particulares, ligou para a polícia e usou toda a sua influência para mobilizar buscas pela cidade. Helicópteros sobrevoaram a área, cartazes foram espalhados, e as redes sociais foram inundadas com apelos por informações. Mas o tempo passava, e não havia sinal de Lucas. Cada dia que se seguia era um tormento. Leonardo não conseguia comer nem dormir. Ele passava horas olhando para o quarto do filho, abraçando o ursinho de pelúcia favorito de Lucas e imaginando se ele estava com medo ou machucado. A culpa o consumia, ele se culpava por ter se distraído, por não ter segurado a mão do menino com mais força, por não ter previsto o que poderia acontecer. A tragédia logo se tornou manchete nacional. Filho de magnata desaparece em parque movimentado era o título estampado em jornais e sites. Pessoas em todo o país acompanhavam o caso com esperança, mas conforme os dias se transformaram em semanas, a fé de muitos começou a vacilar. Leonardo, no entanto, não desistiu. Ele sabia, no fundo de seu coração, que precisava encontrar Lucas. Para ele, desistir nunca seria uma opção. Enquanto o mundo via apenas um homem poderoso lutando por seu filho, poucos entendiam a verdadeira dimensão de sua dor. Leonardo não era apenas um milionário desesperado, ele era um pai tentando corrigir o que via como seu maior fracasso. Cada dia sem Lucas era como um pedaço de sua alma sendo arrancado. Ele estava disposto a oferecer qualquer recompensa, sacrificar qualquer coisa, para ter seu menino de volta. Mas, em meio ao desespero e à escuridão, um raio de esperança estava prestes a surgir de um lugar inesperado, uma garotinha humilde, com mais coragem e bondade do que muitos adultos. Ela seria a peça-chave para mudar a vida de Leonardo e trazer seu filho de volta. Só que, naquele momento, Leonardo não sabia disso. Ele estava à beira do colapso, preso entre a dor da perda e a vontade inabalável de lutar até o fim. Enquanto a busca pelo pequeno Lucas tomava conta das manchetes e mobilizava toda a cidade, a poucos quilômetros dali, em um bairro simples e cheio de vida, vivia Ana, uma garotinha de 9 anos. Diferente de Lucas, Ana não era filha de alguém famoso, nem morava em uma casa luxuosa. Seu mundo era modesto, mas repleto de calor humano, risadas e sonhos grandes guardados em seu coração.
Ana vivia com sua mãe, Dona Rosa, uma mulher batalhadora que trabalhava como costureira, e seu irmão mais velho, Pedro, de 14 anos. A família morava em uma casinha humilde, com paredes coloridas de tinta desbotada e um jardim improvisado onde Ana gostava de plantar flores. Apesar das dificuldades financeiras, Ana era uma menina que irradiava felicidade. Ela tinha um coração tão generoso que parecia grande demais para o pequeno corpo. Desde cedo, Ana aprenderá o valor da gentileza. Ela ajudava a mãe com pequenos serviços, como organizar as linhas e tecidos, enquanto Dona Rosa costurava para vizinhos e conhecidos. Nos fins de tarde, Ana saía pela vizinhança com seu cachorrinho, Teco, um vira-lata de pelo dourado que a seguia por onde fosse. Caminhando entre as ruas estreitas, ela era como uma luz para quem cruzava seu caminho. Conhecia cada vizinho pelo nome, sabia quem precisava de ajuda e estava sempre pronta para oferecer um sorriso ou estender a mão. No entanto, a vida de Ana também tinha suas limitações. Muitas vezes, ela ia dormir com o estômago roncando, porque o dinheiro para o jantar não era suficiente. Na escola, usava os materiais do ano anterior, já gastos, mas sempre bem cuidados. Mesmo assim, nunca reclamava. Na verdade, Ana gostava de transformar pequenos momentos do dia em grandes aventuras. Para ela, o mundo era um lugar cheio de possibilidades, e cada esquina escondia algo mágico esperando para ser descoberto. Ana sonhava alto, mesmo vivendo em um lugar onde sonhos, muitas vezes, eram substituídos por necessidades. Ela queria ser médica. Sempre dizia que, quando crescesse, ajudaria as pessoas que não podiam pagar por um hospital. Vou cuidar de todo mundo, igual minha mãe cuida da gente, ela costumava dizer com uma seriedade surpreendente para uma criança. Apesar de suas próprias dificuldades, Ana tinha o costume de ajudar crianças menores do bairro, oferecendo brinquedos velhos ou até compartilhando um lanche que, muitas vezes, era o único do dia. Ela era conhecida como a pequena ajudante pelos moradores, que admiravam sua generosidade. Mas Ana não fazia isso por querer reconhecimento. Para ela, ajudar era natural, como respirar. Um dia, enquanto passeava com Teco perto do mercado da esquina, Ana viu algo que chamou sua atenção, um grupo de pessoas reunido ao redor de um pequeno televisor. Ela se aproximou e notou que todos assistiam a uma reportagem sobre o desaparecimento do filho de um milionário. Como pode alguém sumir assim? Pensou, sentindo uma pontada de preocupação. Apesar de não conhecer Lucas, a ideia de um menino estar sozinho e assustado a deixou inquieta. Nos dias seguintes, a história de Lucas continuou a circular pelo bairro. Os vizinhos comentavam sobre o caso com indignação, enquanto Ana ouvia tudo com atenção. Sua mente inquieta não parava de imaginar onde o menino poderia estar. Embora fosse apenas uma criança, Ana tinha uma sensibilidade impressionante, e aquele caso mexeu profundamente com ela. A vida simples de Ana seguia como sempre, cheia de desafios e pequenos momentos de alegria. No entanto, ela nem imaginava que sua bondade e coragem logo seriam colocadas à prova. Algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que conectaria seu pequeno mundo ao de Leonardo e Lucas, mudando para sempre o destino de todos. Enquanto isso, Ana continuava sendo apenas uma menina de coração grande e sonhos maiores ainda, com um vira-lata como melhor amigo e uma curiosidade que a levava a explorar cada canto de sua vizinhança. O que ela não sabia é que, em breve, seu espírito generoso a levaria a realizar o maior ato de sua curta vida, um ato que não apenas traria esperança a uma família devastada, mas também transformaria sua própria história para sempre. Era uma tarde comum no bairro de Ana. O sol brilhava forte no céu, e os sons das crianças brincando enchiam as ruas. Após terminar de ajudar a mãe a dobrar algumas roupas recém-costuradas, Ana decidiu sair com Teco, seu fiel cachorrinho, para explorar um parque um pouco mais distante de sua casa. Ela gostava de observar os pássaros, brincar com Teco e criar histórias em sua mente sobre os rostos desconhecidos que via. Mas, naquele dia, algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Ao chegar ao parque, Ana percebeu que havia algo diferente no ar. Ela não sabia exatamente o que, mas sentia que aquele não era um dia comum. O parque estava mais silencioso do que de costume, e as poucas pessoas que ali estavam pareciam ocupadas demais para notar uma garotinha com seu cachorrinho.
Ana caminhava devagar, com Teco farejando o chão, quando, de repente, o cachorrinho começou a puxar a coleira, como se tivesse encontrado algo interessante. Calma, Teco. O que foi agora? Disse Ana, rindo, enquanto tentava acompanhar o ritmo do cãozinho. Teco a levou até um canto do parque, perto de um banco sombreado por uma grande árvore. Foi então que Ana o viu. Sentado no banco, encolhido e segurando um pequeno galho como se fosse um brinquedo, estava um menino de aparência abatida. Ele usava uma camisa azul que parecia estar suja de terra, e seu rosto estava vermelho, como se tivesse chorado por muito tempo. Ana parou, observando-o com cuidado. Havia algo no olhar daquele menino que a fez sentir uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele parecia tão perdido, tão pequeno no meio daquele parque vazio. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou, puxando Teco gentilmente para que não assustasse o menino. Oi. Você tá bem? Perguntou Ana, com sua voz doce, mas firme. O menino ergueu os olhos lentamente. Por um instante, ele pareceu assustado, mas o olhar caloroso de Ana e a cauda abanando de Teco o fizeram relaxar um pouco. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou para ela, como se estivesse tentando decidir se podia confiar naquela estranha. Meu nome é Ana. Esse aqui é o Teco, continuou ela, apontando para o cachorro, que agora estava sentado, olhando fixamente para o menino. Você tá sozinho? Tá perdido? Foi então que o menino balbuciou, quase num sussurro. Meu nome é Lucas. Eu quero meu papai. O coração de Ana apertou. Lucas. O nome imediatamente trouxe à sua mente as notícias sobre o menino desaparecido. Ela olhou para ele novamente, desta vez com mais atenção. Era ele. Não havia dúvidas. O menino perdido que a cidade inteira estava procurando estava bem ali, na sua frente. Lucas. Você é o Lucas que apareceu na televisão? O menino que se perdeu? Perguntou ela, tentando não soar assustada. O menino assentiu levemente com a cabeça, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ele estava cansado, com fome e com medo. Ana, sentindo a gravidade da situação, se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos pequenas. Tá tudo bem agora, Lucas. Eu vou te ajudar. Você não tá mais sozinho, tá bom? Disse ela, tentando confortá-lo. Lucas soluçou, mas parecia sentir que podia confiar nela. Ana sabia que precisava agir rápido. Ele estava frágil, e, mesmo sendo apenas uma criança, ela entendia que aquela situação era muito séria. Você tá com fome? Quer alguma coisa para comer? Perguntou Ana. Lucas balançou a cabeça, indicando que sim. Ana olhou ao redor e viu uma barraquinha de cachorro-quente no parque. Ela pegou a mão de Lucas e o conduziu até lá, comprando um lanche com as poucas moedas que tinha no bolso. Enquanto ele comia, Ana pensava no que fazer. Ela sabia que precisava contar alguém importante, mas também sabia que Lucas precisava se sentir seguro antes de qualquer coisa. Depois que ele terminou de comer, Ana se sentou ao lado dele e começou a conversar com cuidado, tentando entender o que havia acontecido. Lucas explicou, entre soluços, que tinha se perdido de seu pai em um parque grande. Ele tentou voltar, mas se confundiu e acabou vagando por lugares que não conhecia. Com o tempo, ele ficou com medo de pedir ajuda e acabou parando naquele parque menor. Ana sabia que aquela história precisava ter um final feliz. Ela prometeu a Lucas que faria tudo para ajudá-lo a encontrar seu pai. Pegando sua mão com delicadeza, ela disse: Vamos até minha casa, Lucas. A gente vai ligar para alguém que possa te levar de volta para o seu pai. Confia em mim, tá bom? Com a mãozinha dele firme na sua, Ana começou a caminhada de volta para casa, com Teco seguindo ao lado deles. Ela sabia que aquela era apenas a primeira parte de uma longa jornada, mas sentiu uma força dentro de si que nunca havia sentido antes. Ela estava determinada a levar Lucas para o lugar onde ele realmente pertencia. Sem saber, Ana acabava de iniciar uma conexão que não apenas traria o menino de volta para sua família, mas também mudaria a vida de todos ao seu redor.
Com o sol começando a se esconder atrás dos telhados simples do bairro, Ana segurava firmemente a mão de Lucas enquanto caminhavam em direção à sua casa. O menino, ainda tímido e assustado, parecia confiar nela, mesmo sem saber exatamente onde estava indo. Teco, seu leal cachorrinho, seguia os dois de perto, como se estivesse cuidando para que nada de errado acontecesse. Não se preocupa, Lucas. Minha casa não é grande, mas é bem aconchegante, e minha mãe é super legal. Ela vai saber o que fazer para ajudar você a encontrar seu pai. Lucas apenas assentiu, ainda muito calado. Seu pequeno rosto carregava o cansaço de dias difíceis, mas os olhos, por breves momentos, pareciam mais tranquilos ao lado de Ana. Quando chegaram à casa, Ana abriu o portão enferrujado e puxou Lucas para dentro. O quintal simples, decorado com vasinhos improvisados e uma pequena horta que ela mesma ajudava a cuidar, parecia um refúgio para o menino. Era um ambiente humilde, mas acolhedor. Mãe! Gritou Ana, ao entrar. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu. Dona Rosa, que estava na cozinha preparando um jantar modesto, saiu apressada, enxugando as mãos no avental. Ela parou na porta, surpresa ao ver a filha trazendo um menino desconhecido pela mão. Ana, quem é esse? O que aconteceu? Perguntou, preocupada. Mãe, ele é o Lucas. Sabe aquele menino que apareceu na televisão, o que estava perdido? Eu encontrei ele no parque. Respondeu Ana, com os olhos brilhando de emoção. Dona Rosa arregalou os olhos, chocada com a informação. Ela se aproximou devagar, tentando não assustar Lucas, e se ajoelhou para ficar na altura dele. Oi, Lucas. Meu nome é Rosa. Não precisa ter medo, tá bom? Você está em segurança agora, disse ela, com um sorriso caloroso. Lucas ainda estava hesitante, mas a voz gentil de Dona Rosa e o ambiente acolhedor pareciam tranquilizá-lo aos poucos. Ele deu um leve aceno com a cabeça, sinalizando que entendia. Ele tá com fome, mãe. Eu já dei um lanche para ele no parque, mas acho que ele precisa de mais comida e descanso, explicou Ana, preocupada como se fosse uma adulta. Dona Rosa imediatamente se levantou e foi até a cozinha, preparando um prato de arroz, feijão e ovos para Lucas. Enquanto isso, Ana guiou o menino até a sala e o fez sentar no sofá. Ela pegou uma coberta velha, mas limpa, e a colocou sobre os ombros dele. Fica aqui, bem quentinho. Minha mãe já vai trazer a comida, disse Ana, sorrindo. Poucos minutos depois, Dona Rosa voltou com o prato, e Lucas começou a comer devagar. Ele parecia mais relaxado, mas o peso dos últimos dias ainda estava evidente em seus olhos. Enquanto ele comia, Dona Rosa chamou Ana para a cozinha. Filha, você tem certeza que é o menino da televisão? Perguntou ela, em voz baixa. Tenho, mãe. Ele disse que o nome dele é Lucas, e ele contou que estava perdido. Eu acho que a gente precisa chamar a polícia ou alguma coisa assim, né? Respondeu Ana, cheia de convicção. Dona Rosa concordou, mas decidiu esperar até que Lucas terminasse de comer e estivesse mais à vontade. Ela sabia que crianças precisavam de paciência e calma, especialmente depois de passarem por algo tão traumático. Quando Lucas terminou a refeição, Ana se sentou ao lado dele no sofá e começou a conversar. Lucas, você sabe o número do telefone do seu pai? Ou o endereço de onde você mora? Perguntou, tentando ser o mais gentil possível. O menino balançou a cabeça negativamente. Ele parecia frustrado por não conseguir lembrar de informações importantes. Tá tudo bem, Lucas. A gente vai dar um jeito. Minha mãe vai ligar para a polícia e contar que você tá aqui, e eles vão ajudar você a encontrar seu pai, tá bom? Disse Ana, segurando a mão dele. Lucas parecia confiar em Ana de uma forma que surpreendia até Dona Rosa. Talvez fosse o jeito espontâneo e acolhedor dela, ou talvez fosse o fato de que Ana era apenas uma criança como ele, alguém que não o tratava com medo ou pena, mas com amizade e coragem. Enquanto Dona Rosa fazia a ligação, Ana ficou ao lado de Lucas, contando histórias sobre sua vida no bairro, suas aventuras com Teco e seus sonhos de um dia ser médica. Lucas ouvia tudo com atenção, até mesmo sorrindo em alguns momentos.
Por um breve instante, ele parecia se esquecer de tudo o que havia acontecido e apenas aproveitava a companhia de sua nova amiga. Quando Dona Rosa voltou, ela disse que a polícia estava a caminho e que em breve Lucas estaria com as pessoas certas para levá-lo de volta ao pai. Ana sentiu um misto de alívio e tristeza. Ela sabia que Lucas precisava ir, mas já sentia um carinho especial por ele, como se fossem amigos de longa data. Vai ficar tudo bem, Lucas. Logo você vai estar com seu pai de novo. E sabe de uma coisa? Eu acho que ele vai ficar muito feliz de te ver. Acho que ele está te procurando por todo lugar, disse Ana, segurando firme a mão dele. Enquanto esperavam a chegada da polícia, Dona Rosa preparou um colchão na sala para Lucas descansar. Ele finalmente parecia mais relaxado, como se o peso do mundo tivesse sido um pouco aliviado. Aquela noite na casa de Ana, embora simples, foi o começo de um milagre. A coragem de uma garotinha humilde estava prestes a mudar não apenas a vida de Lucas e de seu pai, mas também a dela mesma. Ana ainda não sabia, mas o ato de bondade que fizera naquele dia levaria a um destino que ela jamais poderia imaginar. A noite havia sido longa, mas cheia de esperança. Ana, Dona Rosa e Lucas dormiram na pequena sala iluminada apenas por uma lâmpada fraca, aguardando o amanhecer e o próximo passo para reunir Lucas com sua família. Quando o dia começou a clarear, o som de carros na rua chamou a atenção. Não era qualquer carro, eram veículos grandes, brilhantes, do tipo que Ana só havia visto em filmes ou na televisão. Dona Rosa, ao ouvir uma batida firme na porta, foi rapidamente atender. Ao abrir, ficou cara a cara com dois policiais, e logo atrás deles, um homem alto, bem vestido e visivelmente abalado. Era Leonardo, o pai de Lucas. Mesmo usando um terno impecável, ele parecia desgastado pela angústia de tantos dias de busca. Seus olhos, cercados de olheiras profundas, varreram a sala até pousarem na pequena figura de seu filho, que estava ao lado de Ana. Lucas! Gritou Leonardo, com a voz embargada, correndo até o menino. Lucas, ao ouvir a voz familiar, pulou do sofá e correu em direção ao pai. As lágrimas de ambos começaram a escorrer antes mesmo de se abraçarem. Era um momento emocionante, como se o mundo ao redor tivesse parado para assistir aquele reencontro tão aguardado. Papai! Gritou Lucas, enquanto se jogava nos braços de Leonardo. O homem o apertou contra o peito, lágrimas escorrendo sem controle. Ele murmurava repetidamente. Meu filho, meu menino, eu nunca mais vou deixar você sozinho. Ana, que estava de pé ao lado do sofá, observava a cena com os olhos brilhando. Ela não tinha dúvidas de que havia feito a coisa certa. Por mais que Lucas tivesse se tornado um amigo especial em tão pouco tempo, ele pertencia àquele abraço, aquele pai que parecia ter encontrado a própria alma ao segurá-lo novamente. Depois de um longo momento de emoção, Leonardo finalmente se voltou para Ana e Dona Rosa. Ele olhou para a garotinha com uma mistura de gratidão e admiração. Ajoelhando-se para ficar na altura dela, ele perguntou, com a voz ainda tremendo. Foi você? Você encontrou meu filho? Ana, tímida, assentiu com a cabeça. Eu vi ele no parque ontem. Ele estava sozinho e triste, aí eu trouxe ele para cá para cuidar dele, explicou, com sua voz doce e sincera. Leonardo respirou fundo, tentando encontrar palavras para expressar o que sentia. Você salvou meu filho, Ana. Eu nem sei como te agradecer por isso. Você é uma menina muito especial. Ele estendeu a mão, e Ana, hesitante, apertou a dele. O gesto era simples, mas carregava uma intensidade que Ana nunca havia sentido antes. Dona Rosa, emocionada, observava tudo à distância, orgulhosa da atitude da filha. Senhor, a Ana é só uma criança, mas tem um coração maior que o mundo. Ela não pensou duas vezes antes de ajudar esse menino, disse Dona Rosa, sorrindo. Leonardo olhou para Dona Rosa, reconhecendo ali o esforço de uma mãe que havia criado uma menina excepcional. Ele se levantou e estendeu a mão para cumprimentá-la. A senhora criou uma filha incrível. O que ela fez por mim e pelo meu filho é algo que eu nunca vou esquecer. Os policiais, que acompanhavam a cena em silêncio, também pareciam emocionados. Eles sabiam que, na maioria das vezes,
Histórias como essas não terminavam com finais felizes. Mas aquele era um dia diferente, um dia em que a bondade de uma garotinha havia feito toda a diferença. Depois de garantir que Lucas estava bem, Leonardo voltou sua atenção novamente para Ana. Ana, eu quero que você saiba que o que você fez por mim e pelo Lucas mudou minha vida. Eu vou fazer questão de retribuir isso de alguma forma. Ana, sem entender muito bem o que ele queria dizer, apenas sorriu. Para ela, não havia necessidade de nada em troca. Ela havia ajudado Lucas porque era a coisa certa a fazer, e isso já era o suficiente. Não precisa, moço. Eu só queria ajudar ele a voltar para casa, respondeu, com a simplicidade que só uma criança podia ter. Mas para Leonardo, aquela resposta apenas reforçou o quanto Ana era especial. Ele sabia que uma atitude tão altruísta merecia reconhecimento. Antes de sair com Lucas, Leonardo pediu o endereço e o telefone de Dona Rosa. Ele garantiu que voltaria para conversar com elas novamente e deixou claro que a vida daquela família nunca mais seria a mesma. Enquanto o carro partia com Lucas acenando pela janela, Ana sentiu uma mistura de saudade e alegria. Ela sabia que havia devolvido mais do que um menino ao pai. Ela havia devolvido a esperança, e isso era algo que ela nunca esqueceria. E, embora não soubesse ainda, aquele dia marcaria o começo de um capítulo extraordinário em sua própria vida. Os dias seguintes à partida de Lucas foram tranquilos, mas Ana sentia um pequeno vazio em seu coração. Embora soubesse que o menino estava finalmente onde deveria estar, ela se pegava lembrando da conexão que criaram e de como ele segurava sua mão com tanta confiança. Dona Rosa, observando a filha, tentava distraí-la com as tarefas de casa e brincadeiras com o Teco, mas, no fundo, sabia que algo grande estava por vir. E então, aconteceu. Numa manhã ensolarada, cerca de uma semana após o reencontro de Lucas com seu pai, um carro preto e brilhante parou em frente à casa de Ana. O barulho do motor chamou a atenção de todos os vizinhos. Não era comum ver algo tão luxuoso naquela rua simples. Ana, que estava regando as plantas no quintal, olhou curiosa. Teco começou a latir, correndo em direção ao portão. Quando a porta do carro se abriu, Leonardo saiu, vestido de maneira elegante, mas com um sorriso tão caloroso que parecia apagar qualquer barreira social. Ele carregava um embrulho nas mãos e olhava ao redor, como se estivesse procurando algo ou alguém. Ana! Chamou ele, acenando. Ana correu para o portão, surpresa e um pouco nervosa. Ela não esperava vê-lo novamente tão cedo. Dona Rosa, que estava na cozinha, veio logo atrás, limpando as mãos no avental. Oi, moço. Você voltou, disse Ana, animada, enquanto abria o portão para ele. Leonardo sorriu, se abaixando para ficar na altura dela. Eu prometi que voltaria, não prometi? Mas, antes de mais nada, eu trouxe alguém que queria muito te ver. Ele se virou para o carro e fez um sinal. A porta de trás se abriu, e Lucas saiu correndo. Ele parecia uma nova criança, suas roupas estavam limpas e alinhadas, e o brilho em seus olhos mostrava que ele estava feliz e bem cuidado. Ana! Gritou Lucas, abraçando-a com força. O coração de Ana quase explodiu de alegria. Ela segurou o menino como se ele fosse seu irmão mais novo, sorrindo de orelha a orelha. Lucas! Que bom que você tá bem. Eu estava pensando em você esses dias, disse ela, emocionada. Leonardo observava a cena com um olhar cheio de gratidão. Ele sabia que nunca poderia retribuir completamente o que Ana e sua mãe fizeram, mas estava determinado a mudar a vida delas de alguma forma. Dona Rosa, será que a senhora pode me dar alguns minutos para conversar com vocês? Perguntou Leonardo, com educação. Claro, entre, por favor, respondeu ela, abrindo espaço para que ele e Lucas entrassem. A sala humilde parecia ainda menor com Leonardo ali. Ele olhou ao redor, observando os detalhes simples, mas cheios de cuidado, que tornavam aquele lar tão acolhedor. Ele se sentou no sofá e, com uma respiração profunda, começou a falar. Dona Rosa, Ana. Eu pensei muito sobre como poderia agradecer a vocês. A verdade é que nenhum dinheiro no mundo pode pagar o que vocês fizeram por mim e pelo Lucas. Vocês não apenas salvaram meu filho,
mas devolveram minha esperança. Ana e Dona Rosa se entreolharam, sem saber o que dizer. Por isso, eu quero fazer algo por vocês. Quero ajudar a mudar a vida de vocês, assim como vocês mudaram a minha, continuou Leonardo. Dona Rosa franziu a testa, um pouco desconfortável com a ideia. Moço, a gente não fez isso esperando nada em troca. Só queríamos ajudar o Lucas, e isso já foi suficiente pra gente, disse ela, com sinceridade. Leonardo sorriu. Ele sabia que aquelas palavras vinham de um lugar de humildade e bondade genuínas. Eu sei disso, Dona Rosa. E é exatamente por isso que eu insisto. Vocês merecem mais do que eu posso oferecer, mas quero dar a Ana uma oportunidade de ter tudo o que ela sonhar. Ele se virou para Ana, que o olhava com curiosidade. Ana, você me contou que quer ser médica, não foi? Ela assentiu, tímida. Então, quero garantir que você possa estudar em uma boa escola e, no futuro, ir para a faculdade. Vou cuidar de todas as despesas. Você tem um futuro brilhante pela frente, e quero que nada te impeça de alcançar seus sonhos. Ana regalou os olhos, surpresa. Ela nunca imaginou algo assim. Seu coração batia tão rápido que ela mal conseguia falar. Sério, moço? Você faria isso por mim? Perguntou, quase sem acreditar. Claro que faria. Você fez mais por mim do que qualquer pessoa já fez na minha vida. Dona Rosa, embora emocionada, ainda hesitava. Isso é muita coisa, Sr. Leonardo. A gente não sabe nem como agradecer. Não precisa agradecer, Dona Rosa. Só quero ver Ana crescer e alcançar todo o seu potencial. E, além disso, quero ajudar a senhora também. Vou reformar essa casa, para que vocês tenham mais conforto. Dona Rosa tentou argumentar, mas o tom firme e gentil de Leonardo deixava claro que ele não aceitaria um não como resposta. Lucas, que estava sentado ao lado de Ana, sorriu e segurou sua mão. Você merece, Ana. Você foi minha heroína. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. Ela se jogou nos braços de Lucas, emocionada, enquanto Dona Rosa enxugava os olhos discretamente. Naquela manhã, algo mudou para sempre na vida daquela família. O gesto altruísta de uma garotinha havia plantado uma semente de bondade que agora florescia, trazendo novas oportunidades e um futuro que elas jamais haviam sonhado. E, para Leonardo, aquela não era apenas uma retribuição. Era uma forma de honrar a coragem e a bondade que haviam salvado a pessoa mais importante da sua vida. Após aquele dia emocionante, a vida de Ana e Dona Rosa começou a mudar de formas que elas jamais poderiam imaginar. Leonardo era um homem de palavra. Em poucas semanas, as promessas que ele havia feito começaram a se concretizar. A primeira mudança foi a reforma da casa. Caminhões cheios de materiais de construção chegaram ao bairro, e os vizinhos olhavam curiosos enquanto a casa humilde de Ana ganhava uma nova vida. Paredes antes descascadas foram pintadas com cores alegres, e o pequeno quintal foi transformado em um jardim vibrante, com flores de várias cores. Ana, que adorava mexer nas plantas, mal podia conter a alegria ao ver o espaço ganhar vida. Isso é um sonho, mãe. Olha só como tá ficando lindo, disse Ana, pulando de alegria enquanto segurava a Teco no colo. Dona Rosa observava tudo com os olhos marejados. Ela sabia que não era apenas a casa que estava sendo transformada, mas também o futuro de sua filha. Enquanto isso, Leonardo também cuidava do aspecto mais importante, a educação de Ana. Ele a matriculou em uma das melhores escolas da cidade, garantindo que ela tivesse acesso a tudo o que precisava para crescer e realizar seus sonhos. No primeiro dia de aula na nova escola, Ana estava nervosa. Ela não conhecia ninguém. Apesar de sua personalidade extrovertida, sentia-se um pouco deslocada naquele ambiente tão diferente do que estava acostumada. Vai dar tudo certo, filha. Você é especial e vai conquistar o coração de todo mundo, disse Dona Rosa, antes de abraçá-la e deixá-la na entrada. E Dona Rosa estava certa. Em pouco tempo, Ana fez amigos e começou a se destacar nos estudos. A curiosidade natural que ela tinha pela vida fazia dela uma aluna brilhante. Leonardo, sempre atento, acompanhava de perto o progresso dela,
visitando-a frequentemente e incentivando-a a continuar sonhando grande. Não se esqueça, Ana, você tem tudo o que precisa para mudar o mundo, dizia ele, com um sorriso encorajador. Lucas também fazia questão de visitar Ana e sua mãe regularmente. Ele e Ana haviam criado um vínculo que ia além da amizade, eles se consideravam quase como irmãos. Sempre que visitava, Lucas trazia pequenos presentes para Ana e brincava com Teco no quintal. Eu te disse que meu pai ia cuidar de você, Ana. Ele é o melhor do mundo, dizia Lucas, com orgulho. Mas, para Ana, o maior presente não era a casa nova ou a escola. Era saber que, ao ajudar Lucas naquele dia no parque, ela havia feito algo que mudaria suas vidas para sempre. Um dia, enquanto brincava com Teco no novo jardim, Ana sentiu vontade de voltar ao parque onde tudo havia começado. Pediu permissão à mãe, que concordou prontamente, e levou Lucas junto. Ao chegarem lá, Ana se sentou no mesmo banco onde havia encontrado Lucas pela primeira vez. Parece que foi ontem, né? Disse ela, olhando para Lucas. É, mas eu nunca vou esquecer aquele dia. Se não fosse por você, eu nem sei o que teria acontecido comigo, respondeu Lucas, com um olhar agradecido. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, assistindo as crianças brincarem nos balanços e escorregadores. Era um dia ensolarado, e o parque parecia mais bonito do que nunca. Sabe, Lucas, eu acho que esse parque é especial. Foi aqui que eu aprendi que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, mesmo sendo só uma criança, disse Ana, sorrindo. Lucas concordou, segurando a mão dela. E você fez mais do que isso, Ana. Você não só mudou a minha vida, mas a do meu pai também. Ele é muito mais feliz agora. Enquanto os dois conversavam, Teco corria de um lado para o outro, latindo e chamando a atenção das crianças. Ana riu, sentindo-se completamente em paz. O tempo passou, e Ana cresceu cercada de oportunidades que antes pareciam impossíveis. Ela se destacou nos estudos, e com o apoio de Leonardo, entrou na faculdade de medicina, como sempre sonhara. Durante os anos de estudo, ela nunca se esqueceu de suas origens e da importância de ajudar os outros. Quando finalmente se formou, Ana decidiu voltar ao seu bairro para abrir uma pequena clínica gratuita. Seu objetivo era oferecer atendimento médico a famílias humildes, como a dela havia sido. Leonardo e Lucas estavam presentes na inauguração da clínica, e foi um momento de grande emoção. Leonardo, com os olhos cheios de orgulho, disse: Ana, você é a prova de que a bondade tem um poder transformador. Não só você mudou minha vida, mas agora está mudando a vida de tantas outras pessoas. Ana sorriu, abraçando Lucas. Eu só estou fazendo o que meu coração me diz. E isso tudo só foi possível porque vocês acreditaram em mim. A história de Ana se espalhou pela cidade, inspirando outras pessoas a acreditarem no poder dos pequenos atos de bondade. Sua clínica se tornou um símbolo de esperança, e ela continuou a trabalhar incansavelmente para ajudar aqueles que mais precisavam. E, sempre que tinha um momento de folga, Ana voltava ao parque onde tudo havia começado. Sentava-se no mesmo banco, agora um pouco mais velho, e observava as crianças brincando. Para ela, aquele lugar sempre seria um lembrete de que, às vezes, as maiores mudanças começam com um simples gesto de compaixão. E assim, a garotinha que um dia encontrou um menino perdido e mudou a vida de um milionário se tornou uma mulher que mudou o mundo ao seu redor. Uma prova de que a bondade verdadeira é como uma semente, quando plantada, pode crescer e florescer de maneiras que ninguém imagina. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.